Abraão começou com o número de 50, que é a entrada para o entendimento, e terminou com 10, número que é o último de todos os graus. Rabi Isaac disse: Abraão parou em 10 como um número simbólico dos 10 dias de penitência entre o Ano Novo e o Dia da Expiação. Isso é o Yom Kippur. Ao atingir esse número, Abraão disse: depois disso não há mais espaço para a penitência. E é por isso que ele não desceu mais. Ou seja, quando chega o dia de Yom Kippur, você tem 10 dias para fazer o que a gente aprendeu, de rezar, de pedir modificações. A gente ensina que a questão de pedir perdão ela é muito mais profunda do que você pedir perdão pelo um ato que você vai ser castigado por ele, mas que você deve pedir então uma mudança daquele caráter durante essa época. E era isso que estava acontecendo aqui, nesses graus. E os 2 anjos vieram a Sodoma à tarde. O Rabi Yossi salientou que o versículo anterior, e o Senhor foi embora, assim que parou de falar com Abraão, indica que somente quando a Shequiná partiu de Abraão e Abraão retornou ao seu lugar, os 2 anjos vieram à direita para Sodoma. Diz 2 porque um dos anjos partiu com a Shequiná, deixando apenas 2. Assim que Ló viu, correu atrás deles. Por quê? Ló recebeu todos os que passavam em sua casa e lhes ofereceu comida e bebida. As pessoas da cidade não teriam matado, dando-lhe o mesmo tratamento que sua filha? De fato, a filha de Ló uma vez ofereceu um pedaço de pão a um homem pobre, e quando isso foi descoberto, os habitantes da cidade lambuzaram seu corpo com mel e deixaram assim exposto em um telhado até que os pássaros a consumissem. Agora, os anjos sobre os quais estávamos falando vieram à noite, e Ló pensou que as pessoas da cidade não notariam isso. No entanto, assim que os visitantes entraram na cidade, toda a cidade se reuniu e cercou a casa. Rabi Isaac levantou a questão: por que o Ló correu para eles? O Rabi Ezequias, né, e o Rabi Iessa responderam. Cada um disse que era porque observavam neles uma semelhança com Abraão. O outro porque notou que a Shequiná pairava sobre eles. Então, a opinião é apoiada pelo fato de que também de Abraão está escrito: e da porta da tenda ele correu para encontrá-los. E aqui as palavras são tomadas para significar que Abraão viu a Shequiná. E Ló viu e correu para encontrá-los. Disse: olha agora, meus senhores, desviem-se, peço-vos. A expressão virar para o lado, em vez de chegar mais perto, significa que ele os conduzia por uma rotatória, para que as pessoas da cidade não ouvissem. O Rabi Ezequias falou, aqui no verso, e olhou até os confins da terra e viu tudo debaixo do céu. Isso é Jó 28, 24. E disse ao homem: eis que o temor de Adonai é a sabedoria, e apartar-se do mal o entendimento. Então, primeiro, o temor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Quanto incumbe que disse ele aos filhos dos homens: contemple as obras do Todo-Poderoso e ocupar-se com o estudo da Torá, dia e noite, porque quem o Todo-Poderoso cuida disso é glorificado acima e abaixo. A Torá é verdadeiramente uma árvore da vida para todos que lidam com ela, oferecendo-lhes vida neste mundo e no mundo vindouro. E ele olhou para a borda do país. Dar-lhes comida, né, e satisfazer todas as suas necessidades, pois ele a tem continuamente sob os seus olhos, como está escrito: os olhos do Senhor teu Deus estão para sempre sobre ela, desde o início do ano
exatamente até o fim do ano. Isso está em Devarim 11, 12. Este é, aliás, o país o qual está escrito, ele trouxe sua comida de longe. Provérbios 31, 14. E depois forneceu comida e sustento para todos os animais do campo, pois assim está escrito, ele também se levanta enquanto ainda é noite e dia, alimentos da sua casa e também as suas donzelas. Além disso, está escrito que você abre a sua mão e com favor você satisfaz todos os seres vivos. Isso está em Provérbios 145, 16. Isso quer dizer, então, que tudo, todo alimento, tudo que chega nesse mundo, inclusive em prazeres, em tudo que nós temos, vem somente das mãos do Eterno, para satisfazer todos os seres vivos. Tudo que existe nesse mundo só tem uma fonte que ele pode contar. E nenhum desses seres pode existir se ele não tiver o Eterno permitindo que ele exista. Segundo outra interpretação, olhou até os confins da terra a fim de inspecionar as obras de cada homem e examinar as ações da humanidade no mundo. E ele viu tudo debaixo do céu, ou seja, ele considera e examina cada indivíduo. Assim, quando o santo viu as obras de Sodoma e Gomorra, ele enviou aqueles anjos para destruí-los. Sobre isso está escrito, Ló viu. Ou seja, a Shekinah não é que alguém possa realmente ver, mas viu uma esplêndida auréola ao redor da sua cabeça. E é por isso que lemos, ele disse, olha agora, meus senhores, Adonai, como já explicado, e foi a relação da auréola, o reflexo da Shekinah que disse, desvie, eu lhe suplico para a casa do seu servo, e fique a noite toda, e lave os seus pés. Abraão não agiu assim. Primeiro ele disse, lave os pés, e depois eu trarei um pedaço de pão. A ordem aqui é inversa. A questão agora que a gente define aqui sobre essa auréola que é falada em volta da cabeça é o entendimento e a capacidade que os dois tiveram em relação aos anjos. Então ele fala, olha agora, meus senhores, a palavra aqui é Adonai, esse reflexo do entendimento que a Shekinah dá à pessoa, né? Ele mandou que eles se desviassem para a casa dele, né? E que eles fiquem a noite toda, e aí sim ele lave os seus pés. Abraão não agiu assim. Primeiro ele disse, vamos lavar os seus pés, e depois eu trarei um pedaço de pão. A gente sabe, vamos ver o pensamento aqui do Zohar, mas só para a gente entender um pouco mais, quando o Abraham lava as mãos dos anjos e os pés, é porque ele não quer que nenhuma poeira de idolatria entre na sua casa. Então ele tem um cuidado realmente de, alegoricamente, aqui falando, de lavar as mãos e os pés dos anjos, justamente porque a mão representa os 10 dedos, as 10 sefirotes. Os 10 dedos dos pés, 10 sefirotes. Não é isso? A boca, mais o membro sexual, mais 2, 22 letras hebraicas. Então ele lavou todo esse sistema para que não entrasse na casa dele nenhum tipo de idolatria. No caso do Ló, não. Ele primeiro vai lá em casa e depois vocês lavem seus pés. Ou seja, primeiro se coloca as questões mais mundanas à frente das questões mais santas. Ló, por outro lado, primeiro disse, desvia-te, peço, para a casa do teu servo, e fica a noite toda. E depois disse, lava os pés e levanta-te cedo, e seguirás o teu caminho. Seu propósito era que as pessoas não soubessem da sua presença. E eles disseram, não, de jeito nenhum, mas vamos passar a noite inteira na praça larga. Pois bem, esse era o costume dos visitantes que vinham para aquela cidade, pois ninguém queria receber eles na sua casa. E aí o versículo vai continuar. E ele os incentivou muito. Quando o santo e bendito seja ele, está prestes a executar o julgamento sobre o mundo, ele envia um mensageiro para este propósito.
Por que então temos 2 mensageiros aqui, se um bastaria? Na verdade, é que os 2 anjos veio para salvar Ló, e, portanto, estava apenas um para derrubar a cidade e destruir a região. Então, esse um que precisava para destruir essa região não precisava de 2 anjos, né? E um veio para salvar o Ló. A gente vê que durante alguns cercos, o Taná fala sobre o povo de Israel, um anjo só descia e matava 180 mil pessoas. E aí continua. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra e etc. Rabi Hia começou o seu discurso aqui com o verso: olha, o dia do Senhor está chegando, ele é cruel. Ele disse, isso está em Isaías 13:9. E ele disse, a palavra, eis que o dia do Senhor está chegando, refere-se ao tribunal inferior. A gente lembra que existem tribunais abaixo, quando a coisa fica muito feia, a pessoa peca muito. Existe um tribunal superior e um tribunal intermediário. O termo vem e tem assim a mesma força que na passagem, segundo o seu grito que vem a mim, ou seja, segundo o grito que estava saindo daquela cidade. Ambos implicam que o poder inferior não pode executar julgamento até que venha e apareça no alto e aí ele receba autorização. Assim também, no versículo, o fim de toda carne deve vir antes de mim. De acordo com outra interpretação, olhar o dia do Senhor está chegando refere ao anjo destruidor, aqui embaixo, quando a alma do homem vem. Portanto, cruel e cheio de ira, ira feroz, para tornar a terra desolada, refere-se a Sodoma e Gomorra. E destruir os pecadores acima dela. Refere-se aos habitantes dessa cidade. Imediatamente, depois lemos, e as estrelas do céu, e as constelações neles, e etc. Porque ele fez chover fogo sobre elas do céu e as destruiu. Além disso, está escrito sobre isso. Farei o homem mais raro que o ouro fino. Isso está em Isaías 13:12. Referindo-se aqui a Abraão, a quem o santo exaltou acima de todos os povos do mundo. Rabi Judá interpretou esse versículo como se referindo ao dia em que o templo foi destruído. Pois naquele dia, tanto os homens quanto os anjos mergulharam nas trevas, e os reinos superiores, superior e inferior, e os céus e as estrelas foram escurecidos. Rabi Eleazar, por sua vez, interpretou esse versículo como referindo-se ao dia em que o santo levantará do pó a comunidade de Israel. Será um dia marcante, de alto e baixos, como está escrito, e haverá um dia em que e haverá um dia que será conhecido como do Senhor. Isso é Zacarias 14:7. Zacarias 14:7 descreve, né, as guerras que vão acontecer e como tudo vai se dar no final. E que no final todos vão reconhecer o Eterno como o único Deus. Naquele dia o seu nome será um e saberá então as pessoas que tudo vem dele. E esse dia da vingança, o dia do santo bendito seja ele, designou para vingar das nações idólatras. Ele fará um homem mais precioso do que o ouro. Isso é o Messias, que será exaltado, glorificado acima de toda a humanidade, e a quem toda a humanidade prestará homenagem e se curvará, como está escrito. Aos que habitam no deserto se curvarão a ele. O rei de Tarbish e as ilhas prestarão homenagem a ele. Salmo 72, 9 ao 10. Note que, embora esta profecia no livro de Isaías se refira principalmente à Babilônia, ela tem uma validade geral, pois esta seção começa com a palavra quando o Senhor mostrar misericórdia aos filhos de Jacó. E também está escrito, os povos vão
levá-los e trazê-los para o seu lugar. O Senhor fez chover em Sodoma. O Eterno, que aqui agora é chamado de Ve-Yud-He-Vav-He, não é? É o Senhor, significa o grau do tribunal inferior que requer autorização do alto. Quando nós pegamos na Torá e nós lemos, né, que o Senhor começa o julgamento, então o tetragrama ele muda de lugar. Toda vez que você vê um termo assim, e o Senhor, não é? Com Vav e o Re, primeiro começa o Vav, depois vem o Re, depois vem o Yud e o Re. Então você vai ter um tribunal, ou seja, a parte física da criação do Eterno, do Vav Re, ele subiu e ficou à frente da misericórdia do Yud Re Vav Re, do Yud Re, perdão. E aí vai se ter um grande perigo. Rabi Isaac disse que Deus foi misericordioso no meio do castigo, como está escrito, de Yud Kei Vav Kei, o Senhor do céu. O exercício da misericórdia é lembrado nas palavras, e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e fez sair Ló. De quem, com o passar do tempo, surgiram duas nações inteiras que estavam destinados. Deus lembrou-se de Abraão e fez sair Ló. De quem, com o passar do tempo, surgiram duas nações inteiras e que estavam destinados. Nasceu para ter entre seus descendentes o rei Davi e o rei Salomão. E aconteceu que, quando eles foram levados para fora, ele disse: esta é mais uma prova de que, quando o castigo recair sobre o mundo, o homem não deve, como já foi dito, encontrar-se fora, pois o executor não distingue entre o inocente e o culpado. Por esta razão, como já está explicado, Noé se trancou na arca para não olhar para o mundo quando o julgamento foi executado. Assim também está escrito: e nenhum de vós sairá da porta da sua casa até de manhã. Êxodo 12, 22. Isso foi na passagem do anjo da morte sobre os primogênitos. Por isso o anjo disse a Ló: escape por sua vida e não olhe para trás. Rabi Isaac e Rabi Judá estavam caminhando pela estrada um dia. O segundo observou tanto o castigo do dilúvio como o castigo de Sodoma. Eram do tipo que são aplicados na Geena, onde os pecadores são punidos com fogo e água. Em ambos são punidos da Geena infligida aos pecadores lá. Rabi Judá lhe disse: o castigo dos pecadores da Geena dura 12 meses. E depois o santo os tira da Geena, onde foram purificados. Então eles se sentam no portão da Geena, e quando veem os pecadores entrando ali para serem punidos, eles pedem misericórdia para eles. Enquanto isso, o santo se compadece dele e os leva a um determinado lugar reservado para eles. A partir desse dia, o corpo repousa no pó e a alma ela é lembrada do seu devido lugar. Note-se que, conforme já estabelecido, até a geração do dilúvio foi punida com fogo e água, e nada mais. A água fria caiu de cima, enquanto a água fervente jorrou de baixo, misturada com fogo. Assim eles passaram pelas duas punições que são regularmente aplicadas de cima. Assim também Sodoma foi punida, isto é, com enxofre e fogo. O Rabi Isaac perguntou-lhe: a geração do dilúvio subirá no dia do juízo? Rabi Judá disse: esta questão já foi discutida em algum lugar antes. Quanto ao povo de Sodoma e Gomorra, podemos dizer que não se levantarão. Isso é provado pelas palavras da Escritura. E toda a terra está lá enxofre e sal. É uma queima que não há semente e nem há árvore frutífera, nem grama cresce ali. Como a destruição de Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isso vai estar em Devarim lá, né? 29 e 22.
Ou seja, o tipo de pecado que era feito ali não foi perdoado. Quer dizer que dali aquelas almas não voltariam mais para algum corpo para que pudessem viver de novo nesse mundo. Onde as palavras que o Senhor destruiu refere-se a este mundo. E as palavras em sua ira para o mundo vindouro, enquanto as palavras e em sua ira refere-se a um tempo em que o santo trará vida aos mortos. Então Rabi Isaac lhe disse: observe que assim como o solo de seu país foi destruído por toda a eternidade, os habitantes foram destruídos por toda a eternidade. Além disso, observe como a justiça do santo é feita, medida por medida. Assim como eles não vivificaram as almas dos pobres com comida e bebida, assim o santo não restaurará suas almas no mundo vindouro. E além disso, assim como eles deixam de fazer a caridade que se chama vida, assim o santo o tirou deles a vida deste mundo e no mundo vindouro. E assim como eles fecharam seus caminhos e caminhos para seus vizinhos, assim o santo fechou para eles o caminho e caminhos da misericórdia neste mundo e no mundo vindouro. Rabi Aba disse: todos os homens ressuscitarão dos mortos e aparecerão em julgamento, sobre esses está escrito. E alguns partem opróbrio e aversão perpétua. Isso é Daniel 12, 2, onde está escrito o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio e para o horror eterno. É o que diz aqui. Vamos ver aqui, o Talmud, ele tem aqui algumas observações sobre esse passuque. É ensinado em uma beiraita de Beit Shammai, diz: haverá 3 grupos de pessoas no grande dia do julgamento, no final dos dias. Um de pessoas totalmente justas, um de pessoas totalmente iníquas e um de pessoas mediantes. Pessoas totalmente justas serão imediatamente escritas e seladas para a vida eterna. Pessoas totalmente iníquas serão imediatamente escritas e seladas para a guiena, como está declarado: e muitos do que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo. Os medíocres descerão a guiena para serem purificados. Né? Perdão, não os medíocres, mas os... tá aqui os medíocres, mas os medianos, seria a palavra mais certa. Os medianos descerão a guiena para serem purificados e alcançarem a expiação de seus pecados. Ou seja, os que não são tzadik, como a gente discutiu outro dia, né, que são os Bioni, eles vão descer, vão reconhecer, vão fazer os concertos que tem que fazer e vão ser purificados. Aqui no Sinédrio 92A, né, 5, a Guemará retorna aos tópicos da fonte para a ressurreição na Torá. Rava diz de onde a ressurreição dos mortos é derivada? Da Torá. É derivado de um versículo como é declarado: viva Ruben e não morra, pois seus homens se tornam poucos. Isso está no Devarim 33, 6. Isto é interpretado que Ruben viva neste mundo e não morra no mundo vindouro. Ravina diz que a ressurreição é derivada daqui, e muitos do que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para o opróbrio e desgraça eterna, conforme descrito aqui em Daniel 12, 2. Rav Ashi diz que a prova é derivada daqui, mas siga seu caminho até o fim e descansará no fim do dia, tu levantarás para a tua sorte. Então, a grande questão aqui é essa, né, de entender essas partes que a Torá está discutindo sobre a entrada de alma nesse mundo e sobre a saída da alma desse mundo. Essa entrada e essa saída de alma, elas são realmente importantes de se entender, porque você muda o fluxo daquilo que você entende por vida.
Mas Deus é a fonte de toda misericórdia, e desde que ele os puniu neste mundo e eles sofreram por seus pecados, eles não precisam mais sofrer todo o castigo no mundo futuro. Olha, Deus é misericordioso e bom. Então, toda vez que chega um castigo até você, e você tem um pecado para ser consertado, isso quer dizer que você tem que falar Baruch Hashem. Porque o castigo está sendo dado aqui. É melhor ser castigado aqui do que ser castigado do outro lado. Mas, no contrário, nós não fazemos isso. Nós reclamamos quando o Eterno traz um castigo, e se o castigo chegou, como a gente viu, ele é totalmente julgado adequadamente e não pode acontecer o castigo se não for permitido pelas forças superiores. Muito bem. Vamos entender mais ainda aqui. Rabi Ria disse, está escrito, e ele viu Ló do meio da destruição, quando ele destruiu a cidade em que Ló habitava. A expressão as cidades em que Ló residia indica que ele tentou acertar as contas com cada uma das cidades, mas nenhuma quis ficar com ele, exceto Sodoma, cujo rei autorizou a sua residência em consideração a Abraão. Isso decorre da passagem, e Ló habitou na cidade da planície e mudou a sua tenda até Sodoma. Isso está no Gênesis 13, 12. Mas sua esposa olhou para trás dele. Nós esperávamos atrás dela. No entanto, aqui significa por trás da Shekinah. Rabi Yossi disse que significa por trás de Ló, já que o anjo destruidor o estava seguindo. Como pode se perguntar, ele poderia segui-lo se ele tivesse ali, né, demitido? Deixa eu entender isso aqui. Se eu tivesse demitido, se ele tivesse colocado ele para ir embora. O fato é que o anjo seguiu Ló, destruindo no caminho, mas não tocou em nenhum lugar até que Ló tivesse passado por ele. Ou seja, ele veio destruindo e quando chegava perto de Ló, ele parava. A destruição só acontecia quando Ló saía daquele ambiente. E assim ia seguindo. Por isso ele disse, não olhe para trás, que significa, porque atrás de você estou fazendo o meu trabalho de destruição. Mas a sua esposa olhou para trás, virando assim um rosto para o anjo destruidor, e se tornou uma coluna de sal. Porque enquanto o anjo destruidor não vê o rosto de um ser humano, ele não o prejudica. Mas assim que a esposa de Ló virou o rosto para olhar para ele, ela se transformou em uma estátua de sal. A gente sabe que o sal também torna tudo estéril, não é? Ele não deixa que tenha mais vida. Rabi Eleazar e Rabi Yossi estavam estudando o versículo um dia, um país em que você vai comer pão em escassez, na qual nada te faltará. Isso está em Devarim 8, 9. Rabi Eleazar disse, a repetição do termo bar nele merece atenção. A razão é que, como foi dito, o santo nomeou todas as nações e países como capitães enviados celestiais, ou seja, aqueles 70 anjos da criação, os 70 deuses das nações, como são conhecidos, ou os 70 sarins, que são os 70 príncipes das nações. Com exceção da terra de Israel, que está sobre o governo não de um anjo ou um capitão, mas de Deus. Ele mesmo, por esta razão, ele trouxe o povo que não tem governante para o país que não tem governante, exceto ele mesmo. Pois o santo fornece suporte primeiro lá e depois ao resto do mundo. Todas as nações idólatras sofrem a escassez, mas a terra de Israel não. O país de Israel recebe a primeira provisão e o restante é para o resto do mundo. Pois o santo fornece suporte primeiro, lá e depois do resto do mundo. Todas as nações idólatras sofrem de escassez, mas a terra de Israel não.
O país de Israel recebe a primeira provisão, e o restante é para o resto do mundo. Daí um país em que comerá pão sem falta e em fartura nele, mas não em outro lugar. Nele está o lar da verdadeira fé e nele repousa a bênção celestial. A gente tem que entender que esse Israel aqui não é nesse mundo. A gente tem um Israel aqui que ele é especial, é a terra onde se desenvolveram as histórias. Mas esse Israel é um mundo superior. Você vai ver que lá ninguém governa, só o eterno. Então é um nível muito elevado que somente o eterno está lá governando. No nosso mundo, não. Nós temos vários seres que governam esse mundo. Tanto é que a gente vê que existem guerra entre os países, sempre vai existir um caos, né? Então, dentro disso, um país que comerá fé nele repousa a bênção celestial, ou seja, somente quem chega a esses níveis superiores vão encontrar essa bênção celestial. Por isso diz que Sodoma e Gomorra eram como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso está lá em Gênesis 13, 10, ou seja, para lá manava toda a força espiritual do Eterno. E lá é que eles recebiam essa força espiritual muito grande. Quer dizer, como eles estavam lá e tudo era maravilhoso, tudo era muito bom, inclusive quando Ló ele olha, e essa descrição é dele, né? Ele vê o jardim do Senhor, ele vê tudo maravilhoso, ele acaba indo para aquele lugar e começa a conviver naquele lugar onde tinha abundância externa, mas não interna. E aí continua aqui, ou seja, possui abundância, né? Assim também foi o Egito. Como o jardim do Senhor não se precisa ser irrigado pelo homem, nem o Egito amplamente abastecido pelo rio Nilo, que periodicamente sobe e irriga todo o país. A Escritura diz em uma passagem, e acontecerá que as famílias, né, da terra que não forem a Jerusalém, não haverá chuva sobre eles. Jerusalém também é um grau alto dentro da Torá, não é? É um nível espiritual, e isso está descrito lá em Zacarias 14, 17. Isso é como castigo, mas a passagem continua. E a família do Egito não sobe e vem, haverá, se eles não sobem e não vêm, haverá praga com que o Senhor ferirá a todas as nações. Da mesma forma está escrito de Sodoma. Era bem regada em todas as suas partes. Isso é Gênesis 13, 10. Possuía toda a abundância do mundo e seus habitantes não queriam que outras pessoas a compartilhassem. Abirria disse, eles mereciam punição por sua imoralidade e falta de caridade, pois quem se recusa a ajudar os pobres não, né, não merece existir neste mundo e também perde o direito à vida no mundo vindouro. Pelo contrário, quem é generoso com os pobres merece existir no mundo e é para ele que o mundo existe. E a plenitude da vida no mundo vindouro está reservada para ele. E saiu Ló de Zoar e habitou no monte, e seus 2 filhos com ele. Por quê? Suas 2 filhas com ele. Por que razão? Porque Zoar estava muito perto de Sodoma, e por isso ele se mudou. O Rabi Isaac discutiu o versículo, e eles se converteram segundo suas orientações, segundo a sua obra. Então, isso está em Jó 37, 12, onde vai falar que tudo o que acontece aqui, tudo o que acontece é permitido pelo Eterno. Você, de verdade, não metaforicamente, não olha para o lado direito ou esquerdo se primeiro não chegar à vontade dentro de você para fazer isso. Antes da vontade existir, como o nosso cérebro funciona muito rápido, mas antes dessa vontade existir, essa situação nem cogitava dentro de você.
ou até o momento que você vai ter um desejo de comer determinadas coisas, ou ir para determinado lugar, ou não vai ter vontade, todos esses desejos só é criado por um, que é o Eterno. Não existe realidade nesse mundo que não é criada por ele, nem nos mundos celestiais. Não existe nada que não é criado por ele. Isso, ele disse, significa que o santo e bendito seja ele constantemente gira a roda dos eventos, trazendo coisas ocultas. E então, gerando novamente, mudando as coisas de maneira diferente, e assim, por seus padrões, ele sempre planeja e planeja como efetuar mudanças e cria um novo padrão. Isto é, segundo o seu trabalho, ou seja, a variação ocorre de acordo com as obras e atos do homem. O versículo continua: de acordo com o que ele ordenou na superfície do mundo habitável, ou seja, de acordo com as obras do homem que Deus modela o curso dos acontecimentos, em tudo o que ele ordena na superfície da terra. Rabi Eleazar interpretou as palavras, e eles são entregues de acordo com as suas orientações, da seguinte forma: o santo orienta o curso dos acontecimentos para que haja aparentemente um estado de coisas estáveis. Mas quando o filho dos homens imagina que tudo diante dele está fixo e firmemente estabelecido, o santo transforma sua obra em algo totalmente diferente de seu estado anterior. Além disso, disse ele, podemos traduzir não padrões, mas padrão, ou seja, instrumento, e comparar Deus a um oleiro, que girando a sua roda constantemente molda novos implementos, de acordo com a sua imaginação. Assim, o santo molda constantemente a sua obra, o instrumento que constituiu, por assim dizer, sua roda de oleiro, sendo o mundo inteiro o tribunal de justiça, e tudo é feito de acordo com as obras dos homens. Se forem bons, a roda gira para a direita, tornando o curso dos acontecimentos altamente favorável a eles. E não importa o quão forte a roda gire, a punição nunca cai deste lado. Enquanto estiver rodando para o lado direito, pode, e a velocidade da luz, a punição nunca vai acontecer. Em vez disso, se os homens tomam maus caminhos, o santo dá ao seu instrumento uma volta para a esquerda, e a roda gira os acontecimentos em curso desfavorável para os filhos dos homens. Este é o caso até que eles se tornem penitentes e refaçam seus maus caminhos. Mas a força motriz da roda está focada na obra dos homens. Daí a frase, graças ao seu perdão, segundo a obra deles. Não havendo permanência aqui. Também neste caso, Deus tratou os acontecimentos de forma a atingir um determinado fim. Tudo o que aconteceu teve suas raízes na esfera superior. Deus atraiu Abraão para perto de si e Ismael saiu dele. Ismael nasceu antes de Abraão ser circuncidado, isto é, antes de ser aperfeiçoado pelo sinal da Santa Aliança. Então o santo bendito, seja ele, recomendou que Abraão fosse circuncidado e entrasse na aliança e assumisse o seu nome completo de Abraão, ou seja, ele recebeu aquele rei a mais que nós sabemos. E foi coroado pelo ele superior com o fluxo simbólico de água do vento.